Que a graça e a paz do Eterno te alcance aonde quer que você esteja, amém? A palavra do Senhor para os nossos corações hoje é Gálatas, capítulo 1, versículo 6 ao 10, que diz assim: Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho. Porém, eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas, se alguém, mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Pois já dissemos antes e repetimos: se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Assim como no passado, muitos tentaram distorcer a palavra do Senhor, o verdadeiro evangelho, assim é nos dias de hoje, né? É pregado o Deus da prosperidade, o Deus do amor que tolera tudo, onde você não precisa abandonar nenhuma prática da sua vida, onde não existe um objetivo para a sua criação, né? Deus só te criou para você viver a sua vontade, seus desejos, e Ele te ama, e tá tudo certo, e você vive com Ele, você vai à igreja uma vez na semana e tá tudo certo. Ou então você nasceu num berço evangélico que não tá tudo certo, você será salvo. Então você crê em Deus, não faz nada do que Ele pede, mas tá tudo certo, porque não precisa obedecer. Distorcem a palavra, prega metade da Bíblia, outra metade não prega. Prega o Deus de amor, mas não prega o lado da justiça e os mandamentos dele. Não esclarece a verdade, né? E guia um cego guiando outro cego, né? Um cego caindo no buraco e levando um monte para dentro do buraco. Então, o que a palavra do Senhor diz sobre o verdadeiro evangelho? Por acaso a palavra diz assim, que o evangelho é o evangelho da prosperidade, que Deus tem que nos satisfazer, fazer todas as nossas vontades, que nós nascemos para sermos ricos e vivermos segundo a nossa vontade, para nós possuirmos muitas coisas, viajarmos, né, para nós fazermos o que nós queremos da nossa vida? Foi para isso que Cristo morreu naquela cruz, né? Por que Cristo morreu na cruz? Lá em João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi para isso que Cristo morreu naquela cruz. E ele não diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele não está dizendo mundo físico. Ele está dizendo nós, seres humanos, coroa da sua criação. Como ele diz lá no início da palavra dele, no início da Bíblia, que somos a coroa da criação dele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas basta só crer que ele existe, que ele morreu por nós? Não, lá em Marcos, capítulo 8, versículo 34 ao 35, diz assim, Então ele chamou a multidão, caso de Jesus, chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser dizer que é discípulo dele, né? Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará.
Então ele está dizendo, negue-se às suas vontades de xingar, de estar em lugar errado, de beber, de fornicar, de fazer coisas erradas. Negue-se todos os dias. Não é o evangelho de eu aceito tudo. Ele diz, negue-se. Ele não diz, eu te aceito, quero que você continue fazendo o que você quiser da sua vida. Ele fala, negue-se, negue-se. Em 1 João 3, 5 ao 6 diz assim, e vós sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Aquele que nele permanece não peca. É uma nova vida, um novo ser, é uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de agir. É uma nova maneira. Em João 16, 33 diz, aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Principalmente se nós somos discípulos de Jesus, aí que seremos perseguidos. Ele não diz, quando você me aceitar, você vai viver uma vida feliz todos os dias. Você não vai ficar mais doente, você não vai ter boletos para pagar, você não vai sofrer mais. Não, ele diz, vocês vão ter muitas aflições. Ele diz, aqui no mundo vocês terão aflições, mas anime-se, pois eu venci o mundo. O que é pregado muitas vezes aí, aceita Jesus e você acabou os seus problemas. Não é assim. Deus é o Deus de cura, é o Deus de prosperidade, Ele é o Deus que ressuscita mortos, Ele é o Deus que abre aquela porta que ninguém vai fechar, Ele é o nosso escudo, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia, Ele é a alegria que excede o entendimento, Ele é a paz que excede o entendimento, Ele não tem o amor, Ele é o amor, Ele é santo, Ele é tudo que nós precisamos, mas Ele deixa bem claro, não é porque eu sou o Deus de vocês que vocês vão viver uma vida perfeita, mas em tudo que vocês passarem, eu estarei com vocês, e é necessário que vocês sofram para amadurecer, para aperfeiçoar a fé de vocês, para testar a fé de vocês, porque a porta que conduz para o céu é estreita e a porta que conduz ao inferno é larga, é ampla, entendeu? 1 Timóteo 2,5 diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, ou seja, Jesus é Deus e Jesus não precisa que nenhum homem esteja lá mediando salvação para nós, que nenhum mortal que depois foi para o céu, alcançou a salvação, que nós achamos que alcançou a salvação, que ele vai estar lá falando para Deus, olha lá, cuida do fulano, do ciclano, do beltrano para mim, A palavra do Senhor não mente, então ela diz o quê? Há um só, se existe um só, então é um só, e diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A palavra do Senhor diz que há um só intercessor, O doce Espírito Santo fica lá intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, levando ao Senhor as nossas orações, porque Ele diz que nós não sabemos orar. Então, só Deus faz essa mediação entre nós. Não existe mais ninguém que fica fazendo essa mediação, entendeu? Então, o verdadeiro evangelho é isso. Jesus veio para nos salvar do pecado, da velha vida, nos limpar, nos purificar. E Ele quer que nós vivamos uma vida de santidade junto com Ele. Todos os momentos de dores que nós vamos ter que passar, sim, aqui na terra, Ele estará conosco. E Ele diz que aquele que começa a caminhar com Ele, olha para trás, que não merece, ele não é digno dele, E aquele que busca só os seus interesses também não é digno dele. Essa pessoa tem que abandonar todos os dias as suas vontades más, os seus erros maus, confessar, abandonar, reconhecer o pecado, abandonar esse pecado e viver uma vida de santidade junto com Ele. Só assim será conhecido como filho dele.
no mais não é filho dele, é filho do inimigo, porque quem peca, continua pecando, não é filho de Deus, nunca conheceu a Deus. Amém? O Eterno te ama.